Não. A diferença entre conquistar e colonizar um lugar são coisas diferentes. Ok, qual a diferença? Normalmente o colonialismo envolve uma metrópole. Não. Colonizar algo é quando você impõe suas crenças às pessoas. Que é o que os muçulmanos fizeram. Isso foi absolutamente insano. Uma multidão inteira de muçulmanos foi completamente destruída por esse conservador. Dá uma olhada. Na lei islâmica, acreditamos que se deve seguir a lei do país. Ou seja, em qualquer país é preciso seguir as leis. Sou muçulmano e gostaria de ter 4 esposas, mas nos Estados Unidos só é permitido uma legalmente. Se a lei proibisse ser muçulmano, você obedeceria? Desculpe? Se a lei proibisse ser muçulmano, você obedeceria? Não seguiríamos isso, mas essa não é a lei nos Estados Unidos. E é dos Estados Unidos que falamos. Correto? Mas, hipoteticamente, se a lei dissesse que não pode ser muçulmano, você teria que se converter, já que a doutrina islâmica diz para seguir a lei do país. Não, você deixaria o país. Você tem que viver em um lugar que permita que você seja muçulmano. Como muçulmano, isso é o principal. Os Estados Unidos não permitem praticar o Islã por completo. Permite sim, por isso muçulmanos vivem e praticam o Islã aqui. Não permite. Há mesquitas por toda parte. Talvez queira visitar uma. Praticamos o Islã livremente. Alhamdulillah. Sim, posso citar para você, por exemplo... Alcorão, capítulo 4, versículo 34. Se temerem desobediência das mulheres, admoestem-nas, abandonem-nas no leito e batam nelas. Neste país, não é permitido bater em mulheres. O Alcorão também diz que se uma mulher... o Hadith diz que se uma mulher se recusa a dormir com um homem, se ele a chama para a cama e ela não vai, e ele dorme irritado naquela noite, ele deve puni-la batendo nela. Muçulmanos seguem a lei do país? Certo, mas você acabou de dizer que eles não seguem a lei do país, porque se a lei do país fosse bem, eu não terminei. Eu sei, má tradução, blá blá blá. Eu sei, ok? É o que você acha? Sim, sempre dizem que foi má tradução. Maomé se casou com uma menina de 6 anos, foi má tradução? Qual era a pergunta? Desculpa. Quero te perguntar sobre aquele versículo que você acabou de mencionar, sobre a perseguição e matar pessoas na hora que você acabou de citar. Qual versículo era? Sobre infiéis? Sim, deixa eu ler. É a Surata Muhammad, capítulo 47, versículo 4. Então, quando vocês encontrarem aqueles que não acreditam, cortem seus pescoços até que os tenham massacrado. Tem várias outras também, ok? Você leu os versículos em torno dele? Eu li o versículo inteiro, sim. Você leu o versículo inteiro? Sim, o que tem, então? Você entende o contexto histórico, o que estava acontecendo naquela época, quando esse versículo foi revelado? Durante a vida dele, o Alcorão foi revelado em certos momentos, em certos eventos, após certas guerras, após certas rebeliões. O Alcorão foi revelado. Cada surata, cada capítulo foi revelado porque algo tinha acabado de acontecer. Quando esse versículo foi revelado, os judeus tinham acabado de trair os muçulmanos e matar alguns deles, além de trair o tratado de guerra, e foi dito para matarem, quando os encontrassem, aqueles que os traíram por causa desse tratado. Certo, mas não diz para matar quem traiu o tratado. Diz que se encontrar um descrente, golpeie-o no pescoço e mate. Isso é como ser estudioso. É como quando interpretam a história. É como a história, resposta a tratados quebrados. Hadiths classificados como Sahih afirmam que o dia do juízo só chegará quando muçulmanos lutarem contra os judeus e os matarem, que se esconderão atrás de pedras e árvores, e elas dirão aos muçulmanos: há um judeu atrás de mim, venham e matem-no. Você sabe o que é uma profecia? O dia do juízo não pode chegar. Você sabe o que é uma profecia? Isso não é uma profecia. Está dizendo que o dia do juízo não pode chegar até lutar contra os judeus e matar os judeus. Eu sei que isso não é uma profecia porque está dizendo que você deve fazer isso antes. Você estudou a história islâmica? Sabe por que esse versículo foi revelado e o que ele significa? O versículo afirma que o dia do juízo só ocorrerá após os judeus serem mortos pelos muçulmanos. E de fato, esse mesmo hadith é citado no artigo 7 da Carta do Hamas de 1988. É a justificativa deles para lutar e matar judeus em Israel. O Hamas é o Islã. Eles são o movimento de resistência islâmica. É assim que são chamados. Tudo bem, sem problemas. E eu agradeço por você não apoiar o Hamas. Ok, então você não apoia pessoas que lutam contra a opressão? Eu não apoio pessoas que matam outras porque discordam delas. Então, muçulmanos matam judeus porque discordam deles. Eles afirmam que o juízo final só chega após matarem todos os judeus. Por que os judeus matam muçulmanos? O que você acha, Jesus? Bem, os judeus matam muçulmanos porque os muçulmanos matam judeus primeiro. Certo, você sabe há quanto tempo... Você sabe há quanto tempo a guerra palestina começou? Me desculpe. Você sabe? Ok, há quanto tempo os palestinos estão lutando contra os judeus? Há quanto tempo existe a guerra entre palestinos e judeus? Bem, eu não chamaria de guerra entre judeus e palestinos.
Eu chamaria de guerra entre judeus e árabes, porque a Palestina nunca existiu, mas começou em 48. Então quantos anos tem Israel? Israel, o Estado moderno, foi fundado em 1948. Quantos anos tem a Palestina? 0. Então, qual foi o fim da guerra? Isso nunca existiu. O mais próximo foi em 1994 com a assinatura do Acordo de Oslo. Espera, você estava falando... Você estava falando? Você estava falando sobre unicórnios voando e por algum motivo uma terra pode simplesmente aparecer assim? Espera, mas vocês acreditam nisso? Aquela terra onde os palestinos vivem, onde ela estava antes e como ela se chamava antes de Israel. Antes de Israel era o Império Otomano. Então era chamado de Império Otomano até 1948. Primeiro foi o Império Otomano, depois o Império Britânico. As pessoas lá que se chamam palestinos têm avós e bisavós de séculos atrás. Então por que são chamadas de palestinos? Eles só estão lá porque conquistaram. Os árabes não são da Palestina ou Israel, mas da Península Arábica, como o nome indica, e se espalharam. No século VII, conquistaram todo o Oriente Médio e o norte da África. Sabe do que estou falando? O Império Otomano também conquistou essa área. Antes disso, o Império Otomano. Sim, os turcos otomanos, turcos que praticavam o Islã. O Império Otomano é mais jovem. Que religião eles praticavam? O Império Otomano, Islã. Provei meu ponto. O Império Otomano é mais recente que a Palestina, que existe há bem mais tempo. O Império Otomano foi fundado após a morte do profeta Maomé. Que a paz esteja com ele. Ok, você fala árabe. Existe a letra P na língua árabe? Existe o som de P na língua árabe? Nós dizemos adormecer. Sim, você está certo, que é uma lenda mais recente. Então vamos ver a origem. Vamos olhar para a derivação da palavra Palestina. Não. Vamos olhar para a derivação. Vamos olhar para a derivação da palavra Palestina. Ok. Então você sabe de onde vem a palavra? Não. Então os gregos chamavam de Filístia. Ok. Por que eles chamavam de Filístia? Eu não terminei. Só me deixa continuar. Vai na minha por um segundo. Eles chamavam de Filístia. Porque os filisteus, que eram povos do Egeu, eles eram da Grécia, vieram e conquistaram uma pequena parte do que na época era Israel, entre Tel Aviv e Gaza, atualmente, certo? Então eles se estabeleceram nessa área, ok? Eles eram inimigos dos judeus, sempre em conflito. Não eram muçulmanos nem árabes, mas gregos do Egeu, vindos de Creta. Se estabeleceram lá e depois vieram os romanos. Em 136 d.C. ocorre a revolta de Bar Kokhba, que é quando Bar Kokhba se revolta contra o Império Romano, que ele considera estar oprimindo os judeus. Eles perdem. Os romanos saqueiam Jerusalém e destroem o templo, certo? Estamos de acordo. O que Adriano, o imperador romano, faz? Ele chama a região de Síria-Palestina, homenageando assírios e filisteus, ambos não árabes. Não se trata do Império Otomano. O nome seguiu em uso. Então Palestina é uma adaptação em inglês de uma adaptação romana, de uma adaptação grega, de uma palavra hebraica antiga. Não tem nada a ver com árabes. Mas os judeus, hebraico não era. Você sabe qual era a verdadeira língua que os judeus falavam naquela época? Era hebraico? Hebraico é uma língua muito jovem. Eles foram conquistados muitas vezes, então às vezes era hebraico. Não falávamos hebraico, mas às vezes era hebraico. E às vezes era grego. Nosso aramaico. É árabe, nem tudo. Errado. O aramaico vem do árabe. O árabe vem do árabe. Se você ler a Bíblia hebraica, por exemplo... Os filisteus, isso é hebraico. Sim, depois falaram aramaico. Mas eles estavam falando hebraico? E muitos deles continuaram falando hebraico. Você sabe de onde vem o aramaico? O aramaico é derivado do árabe. O árabe é a religião mais antiga. E onde o árabe foi inventado? O árabe é a religião mais antiga. Onde o árabe foi inventado? Quer que eu diga? Na Península Arábica. A centenas de quilômetros de Israel. Eles a conquistaram. Então a língua não viaja? Estou falando inglês. Sim, ela se espalha quando você traz exércitos e força todos a se converter. O inglês não surgiu na América. Moro na América, mas ele veio da Inglaterra. A única razão pela qual os árabes existem nessa parte do mundo é porque os muçulmanos a conquistaram. Conte-me sobre a conquista muçulmana da região. Sim. No século VII, os árabes conquistaram o Oriente Médio e o norte da África, forçando todos a se converterem. Esse foi o principal problema. Por que isso é um problema? Fale sobre isso. Bem, você não concorda com o colonialismo? Sim, eu não concordo com isso. Então você discorda do que seu povo fez? Não, existe uma diferença entre conquistar um lugar e colonizar um lugar. São duas coisas diferentes, são duas. Ok, qual a diferença? Normalmente, o colonialismo envolve uma metrópole. Não, colonizar algo é quando você impõe suas crenças às pessoas. Que é o que os muçulmanos fizeram, ok. Então me diga. Sim, eles forçaram a se converter.
Por favor, me dê um exemplo de como os muçulmanos fizeram isso. Sim, eles colocaram uma espada na garganta deles e disseram: você deve se tornar muçulmano. Espera, isso está escrito repetidamente no Alcorão. Eu nunca ouvi isso antes. Primeiro você oferece para alguém se tornar muçulmano, e se a pessoa recusar, você luta e a mata. Isso está escrito repetidamente no Alcorão. Meu Deus. Isso parece guerra, como as leis de guerra nos Estados Unidos. Mas isso é justamente o que você descreveu como colonialismo. Não, não é. Quero dizer, eram as leis da guerra na maioria das circunstâncias. Eu diria que na maior parte do tempo, as conversões não aconteciam sob ameaça de violência. No entanto, eles eram, qual é a palavra? Dimis? Dimis. E você tinha, a jizya tinha impostos que eles tinham que pagar. Tinha o Pacto de Umar. Eles não podiam evangelizar. Espera aí. Um segundo. Sob o Islã, não podiam evangelizar e pagavam impostos extras por não serem muçulmanos. Eles não podiam mostrar crucifixos em público. Então esse é o alicerce, era assim que eles eram. Você conhece o conceito de jizya? Não. Você pode me explicar o conceito de jizya naquela época? É um imposto cobrado dos descrentes. Quem vivia nas terras conquistadas pelos muçulmanos não era obrigado a lutar na guerra nem a dar dinheiro. Portanto, não tinham essas obrigações. Eram chamados de dhimis, cidadãos de segunda classe obrigados a pagar imposto. Muçulmanos eram obrigados a lutar e defender o país na guerra, independentemente da situação. Não muçulmanos não tinham essa obrigação. Em vez disso, eles podiam aproveitar essa proteção que recebiam dos muçulmanos que controlavam suas terras. Sim! Yeah, protection. Conquistamos vocês, impomos impostos extras e os tornamos dhimis, cidadãos de segunda classe, mas oferecemos proteção. Eles pagam impostos extras pela proteção recebida, já que não precisam lutar. Era isso que os cristãos precisavam aceitar sob o Islã. Não construiremos novos mosteiros, igrejas, conventos ou celas de monges em nossas cidades ou arredores, nem poderemos repará-los. Aqueles em ruínas localizados em bairros muçulmanos, não manifestaremos o Pacto de Umar. Pacto de Umar. Este é um texto do século VI que foi utilizado em países islâmicos. É isso que todos os cristãos em todo... Repita esse texto. Não construiremos. Cristãos concordam. Não faremos novos mosteiros, igrejas, conventos ou celas de monges em nossas cidades ou arredores. Não consertaremos os que estiverem em ruínas ou em bairros muçulmanos. Não exibiremos nossa religião publicamente nem convidaremos outros para ela, pois isso contraria o evangelismo. Aqui em este plano, estão tentando construir locais para muçulmanos, mas não estão sendo autorizados. Não é o mesmo caso? Quem não está sendo autorizado a construir mesquitas? O governador do Texas não está permitindo que os muçulmanos construam as suas próprias. Pode me indicar uma fonte sobre isso? Você pode citar. O que é isso? O pacto de cara. Só procura no Google, tá bom? Não vamos conversar com todo mundo, tá? Ele já citou isso. Ok. Eu tenho uma pergunta sobre os cruzados. Então vocês são cristãos, certo? Sim. Então vocês concordam com tudo o que os cristãos fizeram na história? Nós não concordamos. Não. Você apoia todas as ações dos cristãos na história? Você concorda com as cruzadas? Estou tentando responder. Provavelmente não concordamos com tudo o que qualquer pessoa que se diga cristã já fez, certo? Especialmente se elas não estão seguindo o cristianismo, o que já aconteceu. Sem dúvida, certo? As cruzadas foram em grande parte defensivas. Bin sabe um pouco mais sobre as cruzadas e os espanhóis. Me diga como elas foram defensivas. Eles mataram mulheres e crianças. Como isso foi defensivo? Muçulmanos invadiram terras cristãs que antes eram majoritariamente cristãs e hoje são territórios muçulmanos. Eles estavam na Espanha porque os muçulmanos governavam na Espanha. Embora não tenha sido sempre cristã, a região era cristã antes da chegada dos muçulmanos. O estudante conservador neste vídeo é Cam Higby, que é incrível, uma nova voz conservadora indo ao campus para discutir, você sabe, questões polêmicas da política. E realmente continuar o legado de Charlie Kirk de conversar com as pessoas e tentar encontrar um terreno comum. E ele deu um baile nesses muçulmanos pró-Hamas, você sabe, obviamente influenciando muita gente online. Esses vídeos acumulam centenas de milhões de visualizações em todas as plataformas sociais, TikTok, Instagram e YouTube. Então, sabe, se você for tirar alguma coisa deste vídeo, vá apoiar Cam Higby e Jewish Uncensored e a turnê corajosa que ele está fazendo, tentando discutir questões políticas com estudantes de todo o país.
Ele é muito pró-Israel, entende a ameaça do islamismo radical e, no geral, representa a maioria dos valores conservadores. Ele não se tornou esse personagem da direita woke que muitos na direita abraçaram com essa obsessão estranha por Israel. Ele é, obviamente, você sabe, um cristão, mas ele defende Israel por ser uma democracia. E além disso, acho que esse foi realmente um momento de revelação, porque esses estudantes são novamente universitários comuns, que estão defendendo a pedofilia, que estão defendendo a selvageria do Hamas, que por algum motivo acreditam nisso. Antigamente, as pessoas eram consideradas mais maduras, por isso era possível casar com crianças de 6 ou 9 anos, dependendo do que se acreditava. Isso foi longe demais com o extremismo muçulmano. Parece haver essa obsessão. Parece haver uma estranha abertura no mundo islâmico, no sentido de que eles aceitaram seus extremistas, e eu acho que o Ocidente é completamente ignorante em relação a esse extremismo tão radical que está surgindo entre os muçulmanos ocidentais, porque muitos no mundo islâmico estão realmente se reformando. Você vê isso na Arábia Saudita, no Catar e em outros lugares. Por algum motivo, muçulmanos que vêm ao Ocidente têm ideologia radical e não temem expor o que realmente acreditam. E que eles realmente acreditam que muitos dos princípios centrais do Islã são completamente abertos. Eles realmente acreditam que o Islã deve chegar a todos os lares. Eles acreditam que, por exemplo, a resistência é justificada porque eles são vítimas do colonialismo ocidental, sobre o qual ouviram falar a vida toda. E que, em essência, eles são uma minoria. Eles são aqueles que estão sendo oprimidos quando na realidade não estão. Na verdade, eles é que estão tentando oprimir os outros e invadir. E realmente a falta de responsabilização pelo caráter antidemocrático e hostil à civilização ocidental dos princípios centrais da fé islâmica. Eles são descarados quanto a isso. Eles até se gabam abertamente disso e dizem que vão superar o Ocidente em termos de demografia e do número de filhos que literalmente vão ter. Tudo o que posso dizer é que, se o Ocidente não acordar logo para a ameaça que essa ideologia representa, estaremos em sérios apuros. Então, mais uma vez, parabéns para Cam Higby por expor isso ao mundo e mostrar no que essas pessoas realmente acreditam.